Havia uma vez um reino muito próspero, abundante e rico. O rei se preocupava com as pessoas e com o seu reino. Toda a riqueza, abundância e prosperidade desse reino provinha de um jardim chamado Lizarb. Todo começo de ano, o rei distribuía para as pessoas um saco de sementes, onde essas pessoas plantavam essas sementes nesse jardim e lá tudo florescia e tudo dava. Tudo crescia em abundância. Quando chegava o final do ano, as pessoas colhiam aquelas flores, frutas e outras plantas e vendiam o que precisavam e o resto pagavam de impostos para o rei. E esse ciclo continuou por anos, cada vez mais crescente e abundância. Afinal, no jardim Lizarb, tudo que plantava crescia em abundância. Nesse reino ele começou a crescer tanto, com tanta prosperidade, com tanta abundância, que começou a chamar a atenção de viajantes e pessoas de outros locais que viajavam milhares e milhares e milhares de quilômetros somente para ir conhecer o reino e também para conseguir plantar num pedacinho daquela terra. Com isso, muitas pessoas chegando, muitas pessoas se aproveitando daquela situação, ervas daninhas foram trazidas para dentro desse reino. Ou seja, plantas ruins, pragas, ervas que atrapalhavam o crescimento e a abundância daquelas plantas que tinham no jardim. O rei, extremamente preocupado com aquela situação, decidiu criar um ministério chamado de Ministério dos Guardiões. Os guardiões tinham o poder de dizer para o rei qual planta crescia com prosperidade e qual planta era uma erva daninha, era uma praga que deveria ser removida. Os guardiões, com esse poder que foi lhes dado, eles começaram a pensar no próprio interesse. Afinal, se todo mundo plantasse naquele jardim, todo mundo colheria prosperidade, igualdade e riqueza de maneira igualitária. Só que os guardiões pensaram assim: se a gente falar para o rei que certas plantas são ervas daninhas, a gente vai poder tirar essas plantas, plantar no lugar delas e nos beneficiar disso. Ou seja, a gente vai começar a ter mais do que as outras pessoas, ganhar mais do que as outras pessoas e ter mais poder do que as outras pessoas. Então eles começaram a reportar para o rei que muitas daquelas plantas boas, na verdade eram ervas daninhas, e o rei, extremamente preocupado e com medo do que poderia acontecer com aquela quantidade de pragas crescendo no jardim, decidiu criar a Lei da Semente Próspera. A Lei da Semente Próspera dava poder total ao Ministério dos Guardiões para remover e arrancar qualquer planta que eles julgassem que pudesse ser uma praga ou que pudesse ser uma erva daninha. Mesmo que a planta fosse verdadeira, os guardiões tinham o poder de arrancar essas plantas. Agora, o Ministério dos Guardiões tinha o poder de arrancar e de tirar qualquer planta que eles declarassem falsas, mesmo que essas plantas fossem verdadeiras. E assim eles podiam deixar o jardim repleto de flores e plantas que apenas interessavam os próprios guardiões. As pessoas começaram a perceber aquilo que estava acontecendo e começaram a se rebelar contra esses guardiões. Mas todas as vezes que isso acontecia, os guardiões arrancavam todas as sementes e as plantas que aquelas pessoas tinham plantado e elas acabavam sofrendo porque não conseguiam colher nada no final do ano. Todas as vezes que havia uma rebelião, os guardiões iam lá e arrancavam todas as plantas e as sementes. As pessoas acabavam sofrendo e isso começou a criar desigualdade dentro desse reino. Cada vez mais, os guardiões com mais poder, com mais riqueza, começaram a ser seletivos naquelas plantas que eles queriam que crescesse dentro desse jardim. Eles deixavam apenas crescer e prosperar aquelas plantas que beneficiavam eles próprios. Chegou um ponto em que o poder, a riqueza e a abundância desse Ministério dos Guardiões era tão grande que nem mesmo o próprio rei conseguia desfazer o que ele tinha feito. Eu tô te contando isso porque todo o mal ele vem disfarçado de bem. Isso me lembra muito um livro chamado 1984, do George Orwell, que inclusive foi o mesmo escritor da Revolução dos Bichos. Inclusive são dois livros ótimos, eu recomendo que você leia. Dentro do livro de 1984, ele conta sobre o Ministério da Verdade. Na verdade, ele conta sobre um governo totalitário e autoritário que tinha naquela época, e esse governo criou o Ministério da Verdade, bem parecido com o Ministério dos Guardiões que eu te contei aqui agora. O Ministério da Verdade nada mais era do que um grupo de pessoas que decidia o que era e o que não era verdade, inclusive mudando revistas, livros e notícias. Todas as vezes que acontecia algum fato que o governo não queria que as pessoas soubessem, o Ministério da Verdade era encarregado de apagar toda a história que contava a verdadeira história e reescrever isso para que as pessoas nunca soubessem o que realmente tinha acontecido. As pessoas ficavam confusas e se perguntando: ei, mas a gente não estava em guerra com aquele povo lá, agora a gente está em guerra com esse outro? Vamos procurar nos livros para saber o que está falando. E eles liam os livros e estava tudo escrito como se sempre estivesse daquele jeito, porque tudo foi mudado pelo Ministério da Verdade. Eu tinha planejado um outro vídeo para soltar hoje, um outro vídeo de conteúdo muito bom, inclusive sobre marketing e funis de vendas, que é o tema desse canal aqui. Mas devido à urgência do tema, devido à urgência desse tipo de conteúdo, eu tive, e quase que fui obrigado, na verdade, a trazer isso daqui, pela influência que isso vai ter na vida das pessoas. Todas as pessoas que têm uma conexão com a internet vão ser afetadas
por isso que eu vou te falar nesse vídeo aqui. Só duas curiosidades bem rápidas antes de eu ir direto para o assunto. O lema desse partido, desse livro do 1984 é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E inclusive o termo Big Brother, que é usado no livro, foi inspiração pro BBB, pro Big Brother Brasil, que tem na TV, que a galera gosta de assistir por aí. São duas curiosidades, só para você entender o tamanho da influência que esse livro teve na vida das pessoas. Uma nova lei está tentando ser passada nesse exato momento no Brasil. É chamada PL 2630/20 de 2020. Também está sendo conhecido como Projeto de Lei das Fake News. Eu fui surpreendido aqui, e talvez se você é um criador de conteúdo você também tenha sido, por uma notificação do YouTube, do Google e-mail, com uma análise que eles fizeram dessa lei. E eu quero te mostrar aqui na tela do meu computador o que o YouTube está dizendo sobre isso, o que o Google está dizendo sobre isso e o que outras empresas como Mercado Livre, Meta e Facebook estão falando sobre esse projeto de lei. Na sua tela agora está o artigo oficial que o YouTube soltou e que mandou para nós criadores de conteúdo, tá? Como uma nova legislação apressada pode impactar os criadores de conteúdo do YouTube. Essa semana deve ocorrer a votação com urgência do PL 2630/20, conhecido como Projeto de Lei das Fake News. Se o texto for aprovado como está hoje, terá um grande impacto na internet como conhecemos, sem levar em consideração a opinião da comunidade de criadores do YouTube. O que eles estão falando aqui? Na semana passada, na surdina e com extrema urgência, o parlamento brasileiro tentou passar uma lei e votou a urgência de um projeto chamado Projeto de Lei das Fake News, que, como eu disse, toda ideia má, tudo que é mal vem travestido de bem. A gente olha e fala, beleza, eu não quero ter fake news na internet, isso é extremamente bom. Mas a maneira como esse projeto foi conduzido e foi escrito, ele abre brechas para que ocorra a mesma coisa que aconteceu com o Ministério dos Guardiões. É por isso que as plataformas, as redes sociais e nós, criadores de conteúdo aqui da internet, estamos extremamente preocupados com o que esse texto pode causar para a internet brasileira. Dá só uma olhada nos 3 pontos principais do que esse artigo do YouTube está falando. Ponto número 1, esse projeto de lei pode criar exceções para a aplicação das nossas regras e políticas, gerando desigualdade dentre os criadores de conteúdo. Eles estão falando que essas leis que estão sendo criadas pelo governo vão se sobrepor até mesmo às leis de dentro da própria plataforma, podendo beneficiar algumas pessoas e enquanto excluem outras pessoas dos meios de comunicação. Ponto número 2, o governo teria o poder para controlar os aspectos centrais da plataforma, sem um conjunto claro de regras. Isso aqui daria quase que um poder máximo para o governo decidir o que pode ser exibido para você ou não. Provavelmente esse vídeo não seria um que estaria aparecendo para você nesse momento. Ponto número 3. O YouTube pode ser forçado a remover grande quantidade de conteúdo legítimo para evitar ser soterrados por ações judiciais. O link do artigo completo vai estar aqui na descrição, tá? Eu quero mostrar para você o que o Google está falando sobre esse PL. Como o PL 2630 pode piorar a sua internet. O Google listou aqui 6 pontos que esse projeto de lei pode estar atrapalhando no seu consumo de conteúdo ou na sua criação de conteúdo aqui para a internet. Ponto número 1. Acaba protegendo quem produz desinformação, segundo o Google. Eles analisaram a notícia e, segundo eles, o ponto número 1 acaba protegendo quem produz desinformação. Ponto número 2. Coloca em risco o acesso e a distribuição gratuita de conteúdo na internet. Ponto número 3. Dá amplos poderes para um órgão governamental para decidir o que os brasileiros podem ver na internet. Você já imaginou se você quer aprender a abrir uma empresa e você chega até esse canal aqui, só que o governo fala, putz, não é muito bom que as pessoas queiram fazer isso não. E ele acaba retirando esse canal do ar e outros canais, e você nunca vai encontrar um conteúdo como esse na internet, simplesmente porque o governo decidiu que não quer que ele apareça. Já pensou se você gosta de futebol e o governo decide que futebol não é bom pra você assim, e ele começa a remover todos os canais e conteúdos de futebol que existem na internet? Ou se você gosta de uma série e o governo decide que aquela série não é tão boa assim para os brasileiros assistirem, e ele remove todos os episódios e todo o conteúdo que existe sobre aquela série, filme ou anime que existe na internet, porque ele decidiu que isso não é bom para você. Segundo o Google e segundo o YouTube, essa nova lei pode abrir brechas para que aconteça isso. Passo número 4, traz sérias ameaças à liberdade de expressão das pessoas. Ponto número 5, prejudica empresas e anunciantes brasileiros. Então, se você tem uma microempresa, se você tem uma empresa digital, se você produz conteúdo, se você faz anúncios online, essa lei pode impactar seriamente você. Eu vi aqui alguns reviews da galera falando que isso pode prejudicar ainda mais o rastreamento das suas vendas, isso pode prejudicar ainda mais a sua distribuição de anúncios, porque vai ficar cada vez mais difícil as pessoas fazerem isso. Ponto número 6, dificulta o acesso dos brasileiros à busca do Google ao tratar de buscadores como redes sociais. Então vai dificultar ainda mais o acesso das pessoas à informação.
Também tem uma outra notícia que eu vou deixar na descrição, de uma união que foi feita entre o Facebook, YouTube, Google, Mercado Livre e Twitter. Essa daqui é da outra vez que essa lei foi tentada passar, então não é a primeira vez que ela aparece assombrando as redes sociais, ela já tentou ser passada antigamente. E tá aqui o relatório sobre como a Lei 2630 deixou de ser um combate a fake news e tá mais parecida como uma lei da censura, assim como as pessoas estão chamando. Sinceramente, eu não gosto de comentar sobre isso, eu não gostaria de estar vindo aqui falar sobre isso, eu gostaria de estar ensinando as dezenas de outras coisas que eu poderia estar te ensinando, só que isso é extremamente perigoso. Essa lei está sendo passada a toque de caixa, extremamente rápido. Na semana passada ela surgiu, a galera já votou a urgência, na semana que vem já vão colocar a lei para votação, para aprovação ou não. E se isso passar, pode acontecer tudo isso que as grandes plataformas estão falando. Eu entrei inclusive em uma discussão com o ChatGPT, eu pedi para ele o que ele achava dessa lei e tá aqui a resposta que ele deu. E eu falei pro ChatGPT o seguinte: atualmente o governo tá colocando com urgência a votação desse PL sem debater e sem discutir. Isso aparenta uma vontade do governo em aprovar um texto que é abrangente, que pode ser usado tanto pro bem quanto pro mal. O ChatGPT me falou o seguinte: essa situação é preocupante, pois a aprovação de uma legislação tão importante sem um debate amplo e democrático pode levar a consequências indesejadas. E eu não tô falando nem que não tem que passar uma lei dessa, tá? Particularmente eu sou contra essa lei, sou contra qualquer tipo de lei que pode cercear o que as pessoas podem estar comentando na internet. Particularmente eu sou totalmente contra esse tipo de lei, mas se ainda as pessoas querem que exista uma lei dessa, eu acho que pelo menos deveria ser discutido e não passado na surdina antes de um feriado onde as pessoas estão viajando e estão aproveitando, sem que as pessoas saibam, principalmente, porque é isso que eles querem, passar essa lei sem que você saiba a real consequência. Assim como o Ministério dos Guardiões, a gente vai estar dando para um governo decidir o que pode ou não prosperar aqui na internet, e isso é extremamente perigoso. Segundo o próprio YouTube, essa lei dá poder supremo para o governo decidir que tipo de conteúdo vai ser veiculado na internet brasileira, inclusive removendo e deletando conteúdo sem aviso prévio de dentro dessas plataformas. E inclusive ainda mais podendo modificar o algoritmo, a maneira como o algoritmo funciona dentro do país, para poder propiciar ainda mais a distribuição de conteúdos que eles querem que sejam distribuídos e mitigar a distribuição de conteúdos que eles não querem que sejam consumidos pelas pessoas. Ou seja, o governo vai quase que poder modificar esse algoritmo para o que ele bem entende, para mostrar o vídeo para as pessoas que ele quer que as pessoas assistam, enquanto talvez não seja realmente aquilo que a pessoa quer consumir. Isso é extremamente perigoso. É muito importante que você saiba disso que está acontecendo, que você compartilhe esse vídeo e esse conteúdo com seus amigos, com seus parentes, com seus conhecidos, compartilhe nos grupos de WhatsApp que você tá, para que as pessoas pelo menos saibam isso que está acontecendo. A maioria das pessoas nem sabe disso. Isso pode mudar a maneira como a internet existe hoje, por mais que talvez essa lei tenha sido criada com bons objetivos, da maneira como ela tá hoje, vai acabar mais atrapalhando do que ajudando. Talvez esse vídeo nem poderia ter existido se essa lei estivesse em vigor. Eu conto com você para isso. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam se informar e saber mais sobre isso. Se você quer aprender mais sobre marketing digital, funil de vendas, empresas e empreendedorismo, eu peço que você se inscreva nesse canal aqui para você me acompanhar. Eu não falo sobre esse tipo de assunto, mas é porque é realmente muito urgente. Como eu disse, eu deveria ter soltado outro vídeo hoje, mas devido à gravidade da situação, eu trouxe esse conteúdo para você que você pelo menos saiba o que está acontecendo. Se você tem um deputado e você lembra em quem você votou na última eleição, vai lá no Instagram dele, vai no e-mail dele, manda uma mensagem e fala: é o seguinte, cara, não vota esse negócio aí não, vamos discutir melhor esse negócio, para que acaba não atrapalhando o seu uso da internet, o meu uso da internet e o uso da internet de todo mundo no Brasil, porque isso pode ser muito, muito, muito perigoso, assim como o Ministério dos Guardiões, que eu te contei no começo desse vídeo. Fique com Deus, espero ver você no próximo conteúdo. Um grande abraço, até a próxima, fui!